tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos fazer o nosso bate-papo, então, em nome do Cheio de Dedos podcast, né? Alguns de vocês podem ter ouvido alguma daquelas conversas lá, mas o Thiago, o Tony e eu, nesse último ano aí, pouquinho que passou, a gente combinou esses encontros, assim, sempre à distância, né? O Tony, eu nunca, para minha tristeza, nem conheço o Tony, ser humano, a pessoa dele. Pois é. Mas aí, assim, pelo computador a gente gravou essas conversas, esses bate-papos, assim, entre nós que trabalhamos com a madeira, mas a gente tentou convidar outros artesãos, artesãs também, e que trabalham com outros meios, né? A cerâmica, o tecido, como assim meio uma sala de conversa, né? Sobre o artesanato, o fazer com as mãos, o saber com as mãos, essas coisas todas. Então, o momento é mais ou menos esse, assim, da gente bater um papo aqui, talvez sobre algumas coisas em torno do fazer artesanal, como se existe. Assim, de modo geral, acho que é por aí, né? Eu acho que tudo bem, pessoal. Bem-vindos. Talvez a gente pudesse começar se apresentando, né? Uhum. Você falou do podcast. Podcast dá para encontrar no Spotify e em outros lugares onde vocês consumam podcasts. Chama Cheio de Dedos. Tá aí firme e forte, com um episódio a cada 1, 2, 3, 4 meses. Né? Uma audiência Audiência imensa. Um fenômeno do podcast nacional. Mas que é um esforço que a gente tem de tentar, assim, colocar em relevo ou em discussão alguns fazeres, algumas atitudes também diante do mundo, que para a gente são importantes, precisam ser lembradas, pessoas que têm trajetórias que também inspiram a gente, né, a fazer coisas, né, a colocar a mão na massa, né. Enfim, podcast então existe já há 1 ano e pouco, né? Uhum. Além disso, bom, cada um de nós tem aí o seu trabalho próprio, né? O Tony, ele está tímido, mas ele é professor de design na Universidade Federal de Pernambuco. Eu coordeno uma iniciativa chamada Saber com as Mãos, que também faz algum tempo já pesquisa, né, os fazeres, e tenta, aprender, né, com outras pessoas, transmitir, né, esses conhecimentos também para outras pessoas e também valorizar as pessoas que se dedicam a isso, né? O trabalho manual, vocês sabem que no Brasil não é muito valorizado, né? Quando a gente tem a chance de fazer alguma coisa, ou preparar uma comida, né? Ou fazer um móvel, tornear uma peça, fazer tricô, qualquer coisa que seja, né? A gente logo se dá conta ali que o trabalho manual, ele é manual, mas envolve o cérebro, envolve, né, sentimentos, envolve emoções, né? É um trabalho que é muito amplo, né? E que permite que a gente esteja conectado com o que a gente está fazendo, né? Com o que a gente está produzindo. O mundo hoje em dia tem muitas, nos oferece assim como possibilidades de intervenção no mundo, de trabalho, né? Muitas atividades onde a gente não pode estar conectado, né? E eu acho que o trabalho manual, ele ainda tem isso um pouquinho mais preservado, pelo menos em potencial, né? Antes de entrar mais nessas questões, né? Quer se apresentar um pouco, falar da Marcenaria do Bosque? Sim, legal. Eu sou Lucas, né? E nos anos me tornei engenheiro, decidi não, né? Acho que na maioria dos lugares do mundo você meio que se para. Se a sua lida tem ali no meio, isso é uma verdade. Mas de 10 anos para cá, construindo também, e comecei um bom período, 1 ano e pouco, aqui em São José dos Campos, ali do lado. Fiquei feliz de receber o Hilton Barbosa, porque foi na oficina dele que eu aprendi. Eu tinha feito um curso de 1 semana anterior, assim,
mas ele é tipo vários de vocês podem ter uma experiência meio parecida. No curso, um bom curso é um avalanche, alguns horizontes novos assim, mas termina, né? Agora, aprender mesmo, eu aprendi com o Milton, mais do que ver, mais do que a técnica, isso que eu acho que é legal, assim, eu acho que é o ritmo e o gestual dele, mais do que como é, né? Para mim é muito gestual de vê-lo existir naquele lugar lá e raciocinar e tomar e resolver. Na hora que entra alguém, ele olha para a peça, olha para a máquina, funcionar esse negócio. E esse que eu acho que é o que você se dá conta que você leva mais tempo para aprender, mais do que como é que eu encaixo, corta aqui, fura e tum. Então, assim, fiquei feliz de rever o Milton aqui, o espaço que compartilhou comigo, enfim, de ter de repente me acelerado nessa caminhada, assim, porque de repente tinha uma pessoa com muita trabalhando ali, né? E eu estava aprendendo dele. Aí depois a gente se mudou para Santa Catarina, de onde ela vem lá, para estar perto da família dela, e é a Marcenaria do Bosque, né? Tem essas cadeiras, muito de começar a fazer cadeira de madeira, né? Então a Marcenaria do Bosque é mais ou menos isso aí, assim. E aí é engraçado até, lá é o interior desse tamanhozinho assim, tem 10 mil pessoas na cidade. Eu ficava pensando assim, cara, legal em São Paulo, onde o Thiago está, marceneiro, um monte de artesão, deve ter de troca, de encontro, de repente, fé e porque é uma metrópole, né? E eu estou aqui só eu e a madeira e o serrote, e senti falta muito feliz, lugar tranquilo, mas meio uma solidão assim dessa conversa tá numa busca dela, assim, que tá aprender a fazer coisa, no nosso caso de madeira. Aí eu falei, cara, tá aí cada um em um lado, tá, eu queria bater mais esse papo aí com vocês, aí mais ou menos dessa lado assim veio, né, deu esse formatozinho do podcast, não foi meio por aí? O podcast é mais um esforço, né, para ver se a gente consegue conversar sobre o que a gente faz, né? O que é uma coisa interessante, essa conversa mesmo, né? O título dessa fala hoje, não é bem uma palestra, né? Porque a gente, mais do que contar para alguém como é que se faz alguma coisa, a gente veio fazer mais perguntas do que dar resposta, né? O podcast tem um pouco essa característica, né? De ser ali um bate-papo, bastante informal, inclusive, né? Como se fosse uma conversa ali, indo na casa de alguém, ou visitando a oficina de alguém, tomando um café, uma cerveja, né? Dá para perceber, então, que aqui a gente não combinou nada sobre o que a gente ia falar, mas tem um fundamento estético nisso, né? Tinha um compositor chamado John Cage, muito famoso no século XX, né? Escreveu música sinfônica, um grande iconoclasta, né? E ele teve um relacionamento profundo, assim, de muito tempo com um coreógrafo chamado Merce Cunningham. Os dois faziam música e dança, né? Um fazia a coreografia, outro fazia a música para obras, né? Colaborativas, né? E aí os dois estavam pesquisando muito mais o Cage, pesquisando muito o acaso. Então, ao invés de se juntar para fazer a obra, né, para um balé e fazer um trabalho assim conjunto, eles combinavam que eles iam trabalhar juntos e ninguém falava nada um para o outro, né? E aí no dia da apresentação, né, quem tinha que tocar música tocava música, quem tinha que dançar, uma coreografia que foi feita imaginando que o outro poderia trazer, né, fazia aquilo acontecer. É uma coisa bastante interessante como método de criação, né? Que brincava muito com o acaso, porque aí tinham encontros e desencontros, né? Como a gente tentar fazer um pensamento assim ao vivo, né? Tem muito muita pausa, né? Já criticaram o podcast, inclusive, por a gente não edita, né?
Tá, por que você tem tanto tanta pausa, assim, né? Mas é por causa disso. Acho que a gente é importante, mais do que entregar uma coisa muito polida, entregar algo que mostra o processo de convívio, o processo de pensamento e o processo de aprendizagem, né? Porque é muito difícil, a gente aprende sozinho muita coisa, né? Com a madeira mesmo, com as ferramentas, apanhando, né? Mas as próprias ferramentas, muitas vezes, foi uma outra pessoa que fez, né? Tem algo ali já de alguém, tem um outro, né? A gente aprende com um livro, que alguém escreveu, um vídeo que alguém publicou, né? E muitas vezes tem o privilégio de aprender com alguém que sabe fazer aquilo lá, né? Que é essa situação que você teve, Lucas, quando você encontrou o Milton, né? Uma coisa legal, a informação hoje em dia está mais disponível que acho que em qualquer outro momento da história da humanidade, né? Mas aprender uma coisa, né? Se formar ali, ser marceneiro, né? É uma coisa que depende muito de você conseguir, muitas vezes, trabalhar ombro a ombro com alguém ou conseguir observar alguém, né? E aí, no caso, você vê, sem querer entrar no assunto futebol, assim, mas às vezes se fala de jogador, né? Quando não está jogando, assim, que precisa adquirir ritmo de jogo, né? Porque treinar é uma coisa, jogar é outra, né? E quando você vê o dia a dia de uma oficina, né, a gente aprende muito, né? Você vê o ritmo verdadeiro de alguém trabalhando, produzindo, né? Isso dá uma outra, né, uma outra condição da gente conseguir entrar ali e aprender, né? E acho que esse é um tema para a gente parecer interessante aqui, né? Abordar, porque uma que mais ou menos é uma raridade, né? Conseguir encontrar essa situação, a situação de mestre e aprendiz, assim, né? Ela ainda acontece, mas ela não é muito, não é em qualquer lugar que a gente encontra, né? Alguém que consiga te receber, que tem essa generosidade de, né? Às vezes a gente trabalha de graça para alguém, para aprender, né? Mas mesmo trabalhando de graça, difícil achar, né? Algum mestre assim que te acolha, né? E é uma situação assim super, acho que fundamental, né? Para o ofício. Falando né, a gente vive a carga de informação, mas você vê como vários de nós aprendem ofício, né? Literatura, se você encontrar algum bom livro, assim, mas vamos combinar, é muito tá no bolso, aqui é no idioma, não é. Para mim eu acho que para né? E aí, eu acho assim, cara, por um lado é democrático, é radicalmente assim, de algum lugar lá na Tailândia, alguém pode me dar uma ideia, pode. Agora, o que eu acho que quase sempre tem aí, então tem algo que me incomoda, assim, que me incomoda. Uma que eu acho que é muito brabo, cara, é esse, né? Porque o que nos leva rapidinho brutalmente levou e cria pessoa coloca em velocidade rápida que já me dá um medo daquilo, ou ele só corta fora. Mas seja como for o que ele fez, cara, sei lá, uma cadeira vai levar 8 dias fazer. Imprimir aquilo em minutos ou segundos. Minutos ou segundos. Então, o aspecto do tempo, né, ela está nos desenvolvendo. Está sugerindo para eu acho uma coisa rápida, simples e infalível, assim. Você começa. Por isso que eu me lembro. E ele mais guardo, cara, a técnica, como muito mais como ele usa o dia dele, dedica ele. Isso eu acho formativo para nós, imensamente. Só um exemplo, ele começa a cortar e a máquina está desativada. Ele para o negócio, primeiro ele sai, fuma um cigarro, que ele volta, cara,
pega a mala de ferramenta. Eu estou falando para vocês, eu 3 da tarde, começar a ter aí eu cheguei no seguinte, 8 da manhã estava o Milton lá, aí às 8 da manhã ele terminou. Eu falei, e aí, como é que foi isso aí, o Milton? Ah, essa aqui foi braba, saí daqui 8 da noite, tá? 11 da manhã, na hora que tá, segue. Já. Então, assim, é um esmero, caso mas aquelas partes, acho que você se educa se você estiver do lado do ano que ainda tenha, e você imensamente se a pessoa está ausente e se chega mediada por uma coisa, né? Então é um tipo de ameaça que o que é lento na hora que a prática tem que ser traduzida, imprimida, aí então eu tenho uma importância imensa sobre como esse mundo de rede social encontra o mundo do fazer artesanal. Uma coisa, a gente tinha prometido falar mal das redes sociais, então a gente vai começar. Vamos nessa, né? Tá valendo, né? Então, assim, realmente a gente tem acesso a muita informação muito linda, muito bacana, né? Hoje em dia, que não tem livro para baixar, vídeos de coisas incríveis, às vezes até programas antigos, documentários que estão lá guardados, a gente consegue ver, né? Acho que é nesse sentido, assim, que o pessoal diz que é um acesso mais democratizado, né? Embora a gente saiba que não tem nada de democrático nisso, porque tem um dono, a rede social, né? E cada vídeo que você assiste, você dá dinheiro para essa pessoa, são 4, né? Assim, em qualquer rede. E aí, bom, também o algoritmo dá visibilidade para certas coisas e não para outras, né? Não é bem a ideia de democracia que eu tenho, pelo menos. Mas, de novo, assim, a gente consegue, né, acessar coisas muito, muito bacanas. O Lucas mesmo tá com uma série produzida assim, com muito cuidado, ensinando marcenaria de um jeito muito bacana, né? Assim, um curso muito completo, né? Uma aproximação assim para quem quer entender sobre o trabalho com as máquinas, com as ferramentas manuais. Depois é só dar uma olhada, assim, quem não conhece, no canal da Marcenaria do Bosque. Isso aí. Agora, assim, mesmo um material desse, assim, puxa vida, feito com maior cuidado, por uma pessoa experiente, que pensou aquilo, sentou com outras, conversou, né? A gente pode assistir aquilo lá, mas aquilo não assiste a gente, né? O que é diferente, né? De a gente trabalhar com alguém, né? Aí mesmo em aula, né? A gente poder fazer algo na frente de alguém que tem mais experiência, e aí o professora pode vir ali e te dar algum toque. Que às vezes é uma coisinha boba, mas faz a maior diferença, assim. Vale mais do que a peça que você leva embora para casa, né? Quando esse tipo de coisa acontece, né? Tentando, assim, e caracterizando um pouco dessas questões que a gente está abrindo, né? Não foi à toa que eu falei do John Cage, um compositor, do Merce Cunningham no começo, assim. A gente se acostumou muito a essa ideia da criação, né? De ver o artista, né, ali, o criador, como alguém que aparece e rompe com o que existia, né? O que é um fato, né? Realmente isso acontece. Agora, isso não deixa de ter um impacto, né, na gente e na comunidade ali da qual a gente faz parte, né? Porque a gente vai naturalizando a ideia de que a criação ela irrompe, né? E ela aparece com algo que é novo, que instaura o novo, que muda ali o rumo de tudo, né? E eu não sei se toda a criação, né, ela acontece dessa forma. A gente se acostumou muito a pensar, né, desse jeito, né? Então, como o artista como alguém que cria... Posso chamar de artista, chamar de criador, né? Um criador ali faz algo do nada, né? E aí isso nos ofícios é problemático, né? Porque a lógica dos ofícios, né, é de um conhecimento, né,
E mesmo de uma criação que é muito mais coletiva do que individual, né? Então, ainda que alguém possa propor alguma coisa e se destacar, porque faz algo que chama atenção, que parece uma contribuição muito individual, né? O que é individual mesmo não faz muito sentido, né? Porque tudo o que acontece entre nós, né, depende do que aconteceu antes, né? O ofício, o artesanato, ele está baseado, né, na acumulação, né? A gente vai construindo a partir de coisas que já sabíamos antes, né? E que alguém já fez, né? E que chegou através da gente, assim, às vezes, muitas vezes sem autoria, pela oralidade, né? Às vezes num livro, às vezes em coisas que a gente observou, né? E nem sabe muito a história, mas nos chega pela presença física ali das coisas, né? Que uma outra pessoa fez, muitas vezes um artesão, uma artesã anônima, né? Então, essa tensão, né, entre o que é construído coletivamente, né, e o que é uma contribuição individual, às vezes prejudica esses momentos, né, de conversa, de encontro, né, onde o que é coletivo, na verdade, é que é o fundamental, né? Antes da gente começar a ser marceneiro, já tinha marceneiro, né? As máquinas já estavam aí, as madeiras já estavam aí, as madeiras já tinham um nome, né? Tudo isso já é um caldo cultural, né, do qual a gente passa a fazer parte, né, e com o qual a gente contribui, né, às vezes de formas muito, muito inspiradas, né, mas eu insisto que, enfim, a autoria nesse campo nosso, assim, é um equívoco, né, é um equívoco, assim. E aí, só para concluir essa pequena intervenção, né, outra tensão que existe é com as redes sociais, por isso essa brincadeira que a gente ia falar mal, né? Então, democrática não é, social é pouco também, embora, bom, devia bater na boca aqui para falar, né? Porque a gente está aqui por conta também das redes sociais, né? Eu conheci o Morcegão por causa disso, eu conheci o Lucas por causa disso, eu conheci o grande Hernan Costa, que está aí, da Argentina, por causa das redes sociais, o Thiago também, né? Quer dizer, tem coisas que a gente... Que também são permitidas, porque hoje a gente tem Instagram, Facebook, YouTube, qualquer coisa do tipo, né? Mas com essas armadilhas, né? Então, a coisa da rede social e por exemplo, do YouTube e ali dessa persona que às vezes a gente acaba criando, né? Para participar disso, né? Tem uma tendência narcísica muito grande, né? A gente, inclusive, faz publicações, né? E aí tem um medidor ali né, de se aquilo foi bom ou não, que é pelas curtidas. Numérico, né? Pelos, é um número, pelos né, compartilhamentos, né? Por quantas vezes aquilo circulou e alguém gostou, né? Ou não gostou, pelos comentários, né? O que realmente vai na contramão, assim, de entender que a marcenaria é um esforço coletivo, né? Porque a gente quer parecer ali, né, a pessoa, mas a gente acaba se criando ali uma história, né, se engrandecendo, né, mais do que deveria, né? Se a gente não faz isso, o próprio sistema faz, né? Então, não sei, o que você acha? É por aí, o indivíduo, né, a vida coletiva é reduzida a pessoas e na rede o esforço é mais individual ainda, né? E tudo é atribuído àquele um perfil, àquela uma pessoa. Mas mas eu sinto muito isso. Eu faço algumas cadeiras ali, eu conto isso para todo mundo, eu elogio o Thiago, eu falo, cara, eu considero essa cadeira um primor. E sem pudor nenhuma, sem falsa modéstia, mas sem nada. Eu digo para a galera, sabe por que eu elogio essa cadeira? Porque não fui eu que fiz, quer dizer, eu não inventei essa cadeira. Em 1700 e qualquer coisa, essa cadeira já estava sendo feita. E aí alguém aprendeu de ver o outro fazendo, que aprendeu de novo. Então tem literalmente séculos de aprendizado somado e compartilhado acerca daquela forma, aquele jeito de construir aquele tipo de peça. E eu acho que é de uma beleza enorme, assim, ninguém é dono daquilo. Alguém podia, você não precisa pedir por favor para ninguém, você não tem que pagar direito autoral,
Você pode dar o nome daquela... Eu acho que é honesto você dizer, não, eu não inventei essa cadeira, eu aprendi, eu sou herdeiro dessa tradição específica inteira ali. E vale para o todo da marcenaria, né? Quem é o dono quem inventou a fúria espiga, a caixa espiga? Isso tem que ser uma pessoa meio delirante para falar, não, eu aqui, ó, meu tataravô que inventou. Porque isso se perde na história coletiva nossa. Lá no Egito, né, a primeira figura, a gente começa a ter figura, elas já mostram essas coisas. Né, há 4.000 anos atrás tinha móvel com coisa de estaca embaixo. Quer dizer que o egípcio que inventou também não. Provavelmente alguém antes dele inventou, mas não deixou desenhado assim. Então se perde, né? O dono, o criador, o gênio que juntou A com B com C e plasmou aquela coisa. Se perde. E isso no nosso mundo agora, essa experiência coletiva das coisas é cada vez mais rara, né? É bizarro, mas assim, qual é o que organiza o mundo hoje? É propriedade privada até a propriedade intelectual privada. Eu trabalhei as patentes, né? No mundo do comércio, uma ideia, eu posso argumentar com um órgão de proteção de propriedade intelectual, opa, essa ideia é minha, eu fui a primeira pessoa que tive. E aí se você convenceu a pessoa aquele burocrata lá, que a ideia você a teve pela primeira vez, ele escreve num papel e falou, beleza, essa ideia é do Thiago. Né? Daquele dia em diante, se eu copiar a ideia do Thiago, eu devo uma grana para ele. Ele vem e fala, opa, ó, você cortou a cadeira igual a minha aqui, ó. Né? São direitos de propriedade intelectual que são eu vejo assim, um bocado de uma aberração, né? Se você olha para esse tipo de trajetória do fazer, assim, porque todo ser humano, por que as cadeiras se parecem? Porque você pegar madeira e buscar sentar nela, numa estrutura dessa, você vai chegar nos mesmos lugares. Você fala, eu não quero copiar ninguém, você vai chegar em algum lugar que muita gente chegou antes. Assim. Então, o que se inventa, né? Honestamente falando, no mundo do fazer material? É quase um devaneio nosso do ego, assim, de dizer, nossa, olha que lindo eu sou, porque eu projetei esse tênis novo aqui, que é uma recombinação das coisas ao pé de milênios, né? Mas é o nosso mundo, né? Que é de atribuir tudo, pegar uma coisa que é coletiva e atribuir para si, né? Com essa figura da inovação, né? Porque assim, um inovador é alguém que está separado da massa, né? Então, se tem uma inovação e aí uma patente, né? E uma criação nesse sentido, então é alguém que está separado do resto de nós, né? E aí realmente tem propriedade, né? Bom, uma outra questão é essa do novo como um valor, né? Porque, então, assim, a inovação ela é excelente em todos os aspectos, né? Assim, e a gente sabe que no mundo humano, eu agradeço o fato da minha dentista usar as ferramentas de hoje, né? E as técnicas de hoje, assim. Mas para ouvir música de Bach, eu acho que está bem usar o cravo e usar o violino barroco, né? Não precisa ser, né, num teclado Cássio, né? Ou na última tecnologia, né? Então, acho que a gente tem que ir ficando sensível assim, a essa possibilidade de reconhecer, né, quando a tecnologia digital, ainda por cima, né, ela é interessante ou ela atenta contra a sensibilidade humana. Né? O fato da gente ter uma tecnologia como o Instagram, da qual a gente não é dono, né, impacta na nossa vida. Né? E aí a gente vai tecendo, né, assim, maneiras de se relacionar, né, com o mundo, com a cultura, com os outros, assim, que realmente vão mudando a gente sem a gente às vezes perceber, né? Você falava no começo, eu lembrei de uma história, o George Martin, o produtor dos Beatles, né? Ele um dia pega e tocou uma música no piano para o John Lennon, né? E ele falou que o Lennon ficou lá escutando assim com atenção e tal, e a música durava assim uns 7, 8 minutos, né? Era uma peça clássica, né? E aí tocou, depois de terminar de tocar assim, Lennon ficou ali escutando com atenção, né? Aí acabou e aí o Martin perguntou para ele, o que você achou? Aí ele, eu achei bonito, mas eu já não lembro como começava, né? Então, assim, um dos maiores gênios da música, né? Assim,
O John Lennon já tinha perdido, né, a condição de escutar uma música mais longa e lembrar e acompanhar tudo que tinha acontecido na música, né? Isso é algo aprendido, isso não é natural, né? As pessoas, dependendo de como a gente toca a vida, né, a gente fica mais ou menos sensível para isso, né? Sempre existe ali o potencial, né? A gente vê aqui muita coisa feita, assim, muita coisa linda, né? Feita por colegas aqui, aqui em cima na exposição. Eu acho que a gente, sabendo como foi feito ou não foi, a gente é tocado por aqui, né? E às vezes no dia a dia a gente esquece disso, né? E a gente passa a conviver com coisas que são feitas em processos anônimos, espúrios, muitas vezes violentos, exploratórios, e deixa para lá o fato da gente conviver com coisas que não tem mais alma, não tem mais história, né? Então aí a gente vem aqui assim, sai diferente, né? Porque vê alguém trabalhando ali no torno, ou vê uma peça pronta e sabe que foi aquela pessoa que fez, né? Que tem alguém que pensou naquilo, né? Que se dedicou. E aí a gente, um pouco alucinadamente, um pouco não, a gente vê um pouco da pessoa ali, né? Fica marcado ali, a coisa carrega, né, a sensibilidade de quem a fez, né? Eu acho que é importante a gente tentar lembrar dessas coisas, né, assim, porque senão a vida vai apagando a gente, especialmente essa vida que a gente tem levado, né? Assim, então, inovação, as redes sociais podem ser boas? Podem, mas às vezes são traiçoeiras, né? Enfim, como todos esses outros aspectos. Você tem mais alguma coisa? Não, é isso aí. Né, só bem rápido também, mas a questão do novo, eu fico bobo, cara, como a gente parece que a gente tende a incorporar uma novidade na vida sem crítica, assim, sem pensar, peraí, que novidade é essa? Peraí, em que isso muda o meu dia, meu tempo, meu trabalho? E eu quero isso ou não, para mim, para o meu filho e tudo mais. E vale para tanta coisa, cara, que vai varrendo o mundo, porque é novo. E claro que é delicado, né? Quem vai ser o órgão que vai avalizar ou bloquear uma novidade ou outra do mundo? Nem pretendo saber como isso seria feito, assim, a não ser cada um de nós olhar com uma atenção bem crítica sobre que novidade é essa, cara. E se ela me parecer legal, ela entra na minha vida. Se ela não me parecer legal, obrigado, eu vou viver nesse domínio da minha vida aqui com o anterior, porque ele é melhor para mim. E eu acho que mal se faz, cara, mal se faz. Por exemplo, eu invento um aplicativo aqui ou um jogo, e eu boto ele na rede lá, ou na loja de aplicativo, ou no que for, e simplesmente não existe nenhum crivo, e é evidente que é complexo, né? Mas é tipo a caixa de Pandora, você abre, tem uma novidade que sai dali, e não tem como voltar para a caixa. E a gente é curioso, a gente abre essas caixas, coloca as coisas no mundo, e às vezes o que é novo traz consigo um potencial de bem e um potencial de muito mal, né? A história está cheia disso. A história está cheia de inventores, tem alguns inventores que tiraram a própria vida à medida que eles viram o que a novidade que ele trouxe ao mundo causou. Né? Tem alguns, tem o Oppenheimer, tem o Santos Dumont, e tem outros vários. Né? Então, não é porque é novo que é legal. E muito do ofício, eu acho que isso vem à tona um monte assim também. Né? Essa máquina aqui, a gente ainda faz e usa bastante, mas cada vez mais isso aqui vai deixando de existir. Né? As formas que são tradicionais do trabalhar com a madeira vão ficando no passado. E o que vai vindo? Todos nós sabemos, né? Alguma versão disso aqui, com menos ser humano, e mais do que o ser humano fazia, de sentir e responder, máquinas vão fazer. Um sensor sente e um atuador responde. E um cérebro eletrônico num circuito automatizado. É assim que é um robô, você vai criando um robô. Né? O que a gente faz à mão, sentir, perceber e responder, um robô, um arranjo eletrônico faz sentir, processar e responder. A ponto do mundo de começar a ser raro no mundo uma coisa manufaturada, uma coisa em que a mão humana foi central no fazer. É só olhar nessa sala aqui, ó.
O que aqui que teve bastante intervenção de uma mão humana? E o que aqui, basicamente, foi processado início, meio e fim, com pouquíssima intervenção humana? Pode olhar, de cima a baixo. E quase todo o universo, o contexto em que a gente habita está ficando assim. Então, a manufatura, né, numa lógica só de, enfim, dessas que a gente conhece, está ficando escanteada em nome... E a novidade está tomando um tamanho na nossa vida, muitas vezes para o nosso prejuízo. A gente prometeu falar mal das redes sociais, mas não do Torno CNC. Então, que é um trabalho genial, assim, né? Porque a parte mais gostosa de lidar com a madeira a CNC faz, e aí ela dá a peça para a gente lixar. Né? Que é um cúmulo da estupidez, assim, realmente. Você fica só com osso, né? A gente prometeu também, como isso aqui é uma conversa, a gente já, né, tem mais uns minutinhos, a gente queria convidar vocês também para participarem, né? Queria abrir aqui o microfone para quem quiser fazer alguma intervenção, contar um pouco de sua experiência, fazer alguma pergunta aqui para o grupo que está aqui, né? Ou criticar a gente, né? Bora. Enfim, manda ver. Tá. Depende do olhar, mas eu acho a resposta, eu acho que o que interessa é a pergunta, essa pergunta que você tem que se fazer assim, né? Cara, acabei de ser apresentado a uma refeição nova, que é bem facinho de colocar aqui, não dá trabalho e tal. Tá, eu quero trocar o jeito que eu sempre alimentei por ele. Ou não. Você vê que para comida a gente costuma mais fazer. A gente fala, não, estou meio reticente, que negócio louco é esse aqui. A gente crítica, não, talvez... Esse treco plant-based aqui não é nem morto, né? Talvez com algumas coisas. Mas eu não tenho essa resposta, né? O que novidade ou inovação eu quero no meu contexto, muito... não tenho influência além de um indivíduo, um usuário ou não, mas eu acho que é um olhar crítico para tudo que vem de novo. Por exemplo, para mais fácil assim, tem muita coisa que a máquina e a gente acha que a máquina é o melhor ou a melhor que fazer. E a gente se surpreende, eu pelo menos, cara, uma dezena de vezes, você fica de queixo caído quando alguém te mostra, fala, não, peraí, cara, pega o serrote aqui, ó, mas uma dezena de coisas que cara, exatamente. Entendeu? Então, uma dezena de coisas no lidar da madeira são anterior à nossa era moderna, é ótima. Digo, então não vou comprar nenhuma máquina. Não estou falando isso. Cara, sabe, criticamente, talvez eu use uma máquina tal, mas não a custo de ser um artesão menos habilidoso, cara. As máquinas, elas ajudam, né, no trabalho, mas elas são traiçoeiras, né? Porque além de morder, elas às vezes ditam como tem que ser os processos, né? E aí, se você não tem mais a serra, ou se você não tem mais a tal fresa da tupia, você não faz mais nada porque você não tem mais habilidade, né? Acho que esse é um problema que a gente vem enfrentando no mundo, assim, né? E aí, bom, realmente, acho que, voltando na sua pergunta ali, acho que o crucial mesmo é a pergunta, né? Exato. Tem um colega, né, que faz cadeiras, e ele, em algum momento, ele cortava o assento das cadeiras com uma serra de São José, aquela serra de arco grande, sabem? Aquela serra de contorno, não sei se vocês... sim, né? A serra embaixo e um tirante em cima. Né? E aí ele demorava ali meia hora para cortar o contorno do assento, né?
Aí ele, bom, puxa vida, quando eu ganhar mais um dinheiro aqui, eu vou comprar uma serra de fita, né? Aí ele fez lá 10, 20, 30 cadeiras cortando assim, aí comprou a serra de fita, né? Aí ele usou a serra de fita e ficou triste, porque ele falou, puxa vida, né? Isso aqui me ajudou, né? Só que me ajudou assim, eu fazia em 30 minutos, agora eu faço em 3 minutos. Mas eu perdi esse exercício que eu fazia, né? E essa coisa, bom, que era agradável, né? Eu vou cortar aqui com a mão, e que é um desafio, que a gente pode errar, né? E essa é uma pessoa que eu estou falando, para quem o desafio era importante no processo, né? Tem gente que se faz coisa muito repetida e muito seguro ali do resultado, né? Sempre empurrar a pessoa, o ato falho, empurrar ali a madeira numa máquina com um gabarito, para algumas pessoas não convence muito, né? O frisson que dá, poder errar um furo numa cadeira, né? Tem gente que é louca, né? Tem louco para tudo. É algo que move também, né? Então a gente vai escolhendo ali os processos também que tem mais a ver com a gente, né? Tem gente que não quer se dar o luxo de perder ali peça, né? No processo, escolhe, né, jeitos mais seguros assim de trabalhar. Mas esse colega falou, puxa vida, agora ganhei tempo, mas não ganhei tanto assim, porque meia hora no meu dia não era um desperdício de tempo, né? E daí tem um outro aspecto interessante, assim, não sei se vocês sabem a história da enciclopédia, não? O Diderot e d'Alembert foram 2 franceses que resolveram fazer um projeto de escrever uma enciclopédia, né? Primeira enciclopédia que existiu, uma publicação em muitos volumes, né? Que ia conter ali, né? Verbetes sobre tudo que tinha no mundo, né? Tudo que se conhecia, concreto e abstrato, né? Se deram um trabalhão, né? E eles foram conversar com muitas pessoas de ofícios, né? Para poder fazer lá o verbete, o que é madeira, o que é torno, o que é marcenaria, né? E a organização desses verbetes na enciclopédia, né, nessa primeira, já era alfabética, né? Isso tem um efeito interessante, né? Porque a gente falou do novo como um valor, essa escala dos valores, né? É algo interessante na vida, assim, porque às vezes complica as coisas, né? Na ordem alfabética, né, rôtisseur, a enciclopédia em francês, né, rôtisseur, que é um tipo de açougueiro, estava perto de roi, que é rei. Então você começa a equiparar, né, tudo que se pode conhecer como todas as coisas dignas de se conhecer, legítimas de existir, né? Isso sim democratiza, né, a experiência humana, assim, né? E aí é interessante que eles conversando com as pessoas, né? Em todo lugar do mundo o trabalho manual não é assim tão bem visto quanto, né? Na França o médico também vale mais do que um marceneiro, né? Mas não é tão mais, né? É só um pouquinho, né? Essa distância que a gente tem aqui é especial, é realmente maior, né? E existe essa ideia de que você vai conversar com um marceneiro, pô, é um pobre coitado, né? Um pedreiro, né? O que a enciclopédia faz, né? Encontrar pessoas que eram muito orgulhosas do que faziam, né? Pessoas que tinham ali o maior respeito, né, pelo ofício e pelos colegas, né? E aí ele retratava isso, assim, pessoas que tinham a enciclopédia no que diz respeito aos ofícios, né? Você vê só, é um dos maiores monumentos intelectuais da história da humanidade, né? No auge do iluminismo, né? Da razão como centro de tudo, né? Assim, e aí de repente você tem lá as pessoas que faziam as coisas, né? A enciclopédia registrando a dignidade dos ofícios, né? Que acho que é algo que eu ia deixar o agradecimento para o final, né? Mas que é algo que assim que Morcegão e equipe, né? Assim, que a Mega Feira proporciona. Assim, você vê as pessoas felizes com o que fizeram, né? Aqui em cima, né? Orgulhosas daquilo, né? Não tem pobre coitado nenhum, né? Todo mundo fala, nossa, você fica admirado de andar aqui e ver as coisas que as pessoas são capazes de fazer, né? Que é uma percepção que, para a gente saber com as mãos, começa com isso, assim, é para a gente se dar conta de que a gente tem a capacidade de fazer muita coisa, né? Com a mão, com o pensamento, assim, não precisa de... Eu comecei a trabalhar com madeira, aprendi primeiro nas máquinas, né? Um colega me falava, não, você tem que fazer na máquina para sair bem feito. E eu fazia instrumento musical, aí eu via a pessoa tocando um instrumento e falava, mas
É a mesma espécie, né? Como é que um ser humano é capaz de tocar um instrumento tão bem, que é uma coisa difícil de fazer, né? E eu não posso construir com a mão, e a pessoa toca com a mão? Como é que funciona isso, né? A gente perde essa crença, né, da capacidade, assim, da mão humana, né? Capacidade do pensamento humano, né? A gente ir muito longe, assim, também, né? Com a própria criação. E aí a gente... Pois a gente aprende a fazer bem feito, né? E depois que a gente aprendeu, ninguém tira isso da gente, né? Daí vem esse orgulho também, assim. Então, se a gente se deixar conquistar muito facilmente, né, por outras lógicas, né? Você tem que comprar isso para ter habilidade, a gente fica meio, né? Fica em problemas, né? Porque a gente perde esse orgulho, perde essa dignidade, né? Perde o pertencimento ali. O ofício passa a desonrar os antepassados, né? Faz coisa assim que é de fazer marceneiro, né? Girar na tumba, assim. Coisa do tipo. Alguém mais? Temos 14 segundos. Não, brincadeira. Temos aqui quanto tempo? O pessoal faz perguntas, senão depois não pagam a gente. A gente saiu antes. É esse aspecto do trabalho braçal, né, da gente ficar desconectado mesmo, né? Isso, o modo de vida e de organizar a economia, especialmente que a gente tem, promove isso, né? Porque aí você está desconectado e aí também não dá um valor. É o que o mercado pede também, então é tudo rápido e você ali tem que produzir também. A vida é difícil também, todo mundo tem conta para pagar, né? Tem essas tensões assim também, do que depois você coloca lá na peça, o que as pessoas aceitam pagar, né, por aquilo. Seja numa peça única, seja numa instalação, assim, um móvel planejado, né? Essas tensões estão presentes o tempo inteiro, né? Mas olha só, é legal você falar isso. O Milton estava aqui, né? Ele falou, ô Lucas, bom te... Ele falou, Lucas, isso aqui é bom para você ver seu trabalho. Alguém... beleza. Para mim, eu não preciso... Olha só, ele falou, eu não vou vir aqui não, porque eu tenho uma fila de encomenda de mais de um ano. Falou, ele trabalha aqui em São José dos Campos. Ele falou, cara, eu não dou conta do que o povo vem me pedir aqui. Sabe? Aí eu falo, caraca, é mesmo, Milton? Não, então é isso, então legal, tá dando... sabe? Mas isso que vem na minha cabeça, assim, cara, por que para o Milton fazer? Eu acho que é essa ligação com o tempo, cara. Sabe? Porque para o Milton é assim, cara, eu vou fazer direito. É o que para mim fica na cabeça, assim, tá, Lucas, eu sei, respira e faz direito, faz certo, faz direito. E se demorar? Demorou, né? Vamos o mais rápido. E não é que ele está jogando tempo fora, mas ele dá o tempo de fazer certo. De algum jeito, as pessoas reconhecem isso com o tempo e o procuram, ele tem um ano de trabalho à frente para fazer. Então, você sente na pessoa simples, humilde, que aprendeu com orgulho, Thiago, que eu acho que vem, sabe o que é, cara? É um sentimento, eu acho, é um sentimento no mundo. Não. Exato. Então é o tempo que leva, ele sacou o tempo, igual eu estava falando lá, se você toca o mundo material, isso é educativo quanto ao tempo, cara. Você quer fazer um arroz, é o tempo do arroz cozinhar. Se tiver com pressa, você come duro. Não adianta ter pressa, é o tempo que leva. Um bebê leva 9 meses, não adianta ter pressa. Você bota uma semente, é o tempo que ela... Eu nasci de 7. Sabe? Então, assim, você toca o mundo material, as coisas levam um tempo. Você quer tornear um vaso, ou você espera o tempo para cortar, no tempo que a madeira responde, e depois você tira, espera o tempo para ela secar, ou então não tem vaso no final, ele quebra, ele racha, não tem vaso no final. Né? Mas então, assim, Então, assim, eu acho que tudo que envolve matéria tem um tempo em si. Esses processos
não se apressam. Né? Se eu estou ansioso ou não, se eu tenho tempo ou não, é outra história. Mas o bolo demora aquele tempo para crescer. E acho que o Milton, de algum jeito, aprendeu isso desde novo e se blindou com uma inteligência dele, falar, não, essa é a marcenaria que eu vou praticar. E mesmo no mundo em que é difícil ser artesão, ele encontra um reconhecimento e um sucesso lá. E o torna, você vê que ele tem um orgulho que eu acho que vem da agência. A pessoa, você tá presente no mundo menos passivamente. E tipo assim, cara, eu preciso de alguém para trocar meu sifão aqui, porque tá pingando e vai estragar minha prateleira, eu não sei trocar sifão. E se você não toca o mundo, você ainda tem um corpo que precisa comer, dormir e se abrigar. Se a gente é tão ignorante sobre o mundo material, que a gente não tem agência para resolver nada, isso também, enfim, é um lugar passivo no mundo. Passivo no mundo. Quebrou esse negócio aqui, ninguém conserta, para que tem outra venda. Eu dancei também. O fazer é uma presença ativa no mundo, né? Ainda que só sei lá, buca, cara, eu sei fazer, porque eu me dei o tempo, eu peguei o jeito de fazer. Não, só para deixar claro, assim, a gente está criticando a aceleração da experiência, né? Não quer dizer que o Milton fica enrolando na oficina e é lento para trabalhar. Não é, né? Cara. Assim, o bolo demora um certo tempo para assar, mas você não precisa ficar 4 horas misturando a massa, né? É isso, assim, no dia a dia, né? Você vê alguém trabalhando rápido, mas não está trabalhando com pressa, né? Então, são 2 experiências diferentes, assim, totalmente, com essas temporalidades todas, né? Sem dúvida. Diferente alguém que consegue ter essa resistência, né? E aí, bom, não, é o jeito de trabalhar e vou fazer assim, do que alguém que está realmente submetido a outra lógica, que às vezes não vê escolha e está ali, sem dúvida, né? Assim, super explorado mesmo, né? Tendo que entregar, assim, produtos, né? Muito rapidamente, né? Agora, eu acho que a gente cria essa consciência para criticar isso tomando cerveja, né? E lendo, assim, alguns autores especiais, depois posso recomendar para vocês, enfim, e discutindo, conversando, assim, né? Porque aí, colega, como é que é lá? Não, para mim é importante fazer assim, assado, não sei o quê. Mas meus clientes... Não... Bom, então acho que você está com os clientes errados. Você consegue tentar apresentar para outras pessoas o trabalho, né? Ou tenta, esse termo é horroroso, mas assim, educar o cliente, né? Enfim, para que as pessoas também se sensibilizem. Como, isso aqui você vai me apressar, isso aqui vai viver com você quanto tempo na sua casa, né? Então, tudo bem, às vezes a gente fica querendo as coisas rápido demais, mas às vezes atrasa quando ninguém morre, não acontece nada, né? Ali, quer dizer, daria para ter esperado um pouquinho mais, né? E nem tudo é para amanhã. Né? E aí, realmente, isso tem um impacto na aprendizagem também. A gente falou conversas como na estratégia, recurso de formação, né? Por causa disso também. Aprender o ofício também demora, né? É muito tempo ali na bancada, né? Em torno, de pé, às vezes em situações muito demandantes, assim, fisicamente, emocionalmente, né? Para a gente conseguir aprender, saber aquilo bem, dominar ali, e não domina nunca, né? Esse negócio da marcenaria, a gente entra, depois nunca termina de aprender, né? Sempre tem coisa nova, sempre tem algo para melhorar, né? Seja para ficar mais bonito, para ficar mais bem feito, ou para ser feito mais rápido. Né? Por isso que talvez uma coisa tipo o Instagram seja uma pedra enorme no caminho de um artesão, porque eu vejo meio assim, cara, um tânio da imagem, né? E o outro é uma verdade que não é da imagem. Você pode até colocar em imagem, a coisa pode ser igual, mas na hora séria, você vê uma nuance ali, e que não é instantânea, né? Essa caminhada é uma porta de entrada, assim. O pessoal pergunta, se eu for lá eu vou aprender essa cadeira? Eu não sei se você vai aprender, depende de você. Se você quiser aprender, talvez a semana sirva para abrir uma porta, um horizonte, quem sabe te bota alguma você vai aprender ou não, está em você. Caminhada sem fim, uma vida é pouca, né? Então é o oposto
do instantâneo, é o oposto do indivíduo e é o oposto da imagem. Tem uma verdade da matéria ali. Imagem por imagem, o computador gera milhões de imagens lá. Você faz de uma por uma no tempo dela, assim. Então por isso que eu acho que é um curativo, é um antídoto assim, para algumas coisas que a gente incorporou na vida e que são problemáticas também. Eu acredito que o ofício é meio um remédio para muita coisa, o fazer artesanal, assim. Contraponto. Alguém mais, pessoal? Algum comentário assim para a gente poder encerrar? Queria agradecer de novo a Mega Feira, todo mundo que está aqui trabalhando na organização, parabenizar quem está aqui expondo trabalhos. É muito bonito, assim, alimenta a gente, né? Ver tanta coisa bonita, assim, dá orgulho, realmente, assim, né? O nível, né? Que a gente tem nos trabalhos de madeira aqui, assim, realmente coisas muito, muito especiais. Agradecer meus amigões aqui, ó, pelo podcast. Tony. Pela amizade, pela companhia, né? Às vezes a gente fica na oficina trabalhando assim muito sozinho, né? Então é bom também a gente se encontrar assim, né? Poder compartilhar as dores e as alegrias, né? De ter escolhido trabalhar nesse ramo e tudo mais, né? Mas é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, galera.